Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Foco no Timão. Bora aqui com as últimas notícias do Corinthians. Galera, informação sobre Roger Guedes retornando ao Corinthians, que história é essa? Bora ver aqui nesse vídeo. Tem também todas as informações da partida de amanhã contra o Bahia pelo Brasileiro, escalação e tudo mais. Comenta aqui nos comentários para você qual vai ser o palpite do jogo. Na minha opinião, 2-0 para o Corinthians. E o seu? Comenta aqui embaixo. Também comenta se você apoia a volta do Roger Guedes. Sem mais delongas, vamos pro vídeo, galera. Amanhã, 9 horas da noite, é o Super Sábado do Sport TV, hein? Jogaço para vocês assistirem Corinthians e Bahia. Jogo na Neoquímica Arena, vai ter transmissão do Sport TV e obviamente que você vai assistir. Porém, esse clássico teve uma apimentada a mais. Vou até falar nessa câmera aqui, ó. Porque o Corinthians publicou ontem essa nota aqui rompendo relações institucionais com o Bahia e com o Grupo City. Tudo isso porque o Bahia contratou uma joia da base do Corinthians, que é o Cauê Furquim. E olha só, o negócio foi tão sério que teve até nota, né? Teve até uma nota de esclarecimento aí, um posicionamento do Corinthians falando que rompeu relações com o Bahia. Então essa partida acabou ganhando tons de clássico aí praticamente, né? E vamos falar agora com Emanuel Araújo, que vai explicar pra gente diretamente desse VT aí, contando pra gente como que é essa história aí, explicando direitinho. A peça central da briga é Cauê Furquim, atacante de apenas 16 anos. Ele estava nas categorias de base do Corinthians e era considerado uma das maiores promessas do clube. Apesar da idade, já estava jogando com o time sub-20, uma categoria acima. Chegou até a ser chamado pelo técnico Dorival Júnior para ficar no banco dos profissionais em 2 jogos desse ano. Mas ontem de manhã, o Corinthians perdeu o Cauê Furquim para o Bahia e ficou muito irritado. A multa para tirar o Cauê do Corinthians era de 50 milhões de euros, cerca de 331 milhões de reais para clubes de fora do Brasil. Só que a legislação brasileira estipula que para o mercado interno, de clubes brasileiros, a multa deve ser de, no máximo, 2.000 vezes o valor do salário do atleta, o que dava bem menos, 14 milhões de reais. O Bahia pagou essa multa de 14 milhões e levou o jogador, mas o Corinthians acusa o Grupo City de usar o tricolor para pagar a multa mais baixa e levar o garoto para o exterior no futuro. Além disso, o Corinthians diz que nunca foi procurado pelo Bahia para fazer negócio. Ao GE. Globo, o diretor da base do Corinthians, Carlos Roberto Auríquio, disse que recentemente o clube procurou os empresários de Cauê para tentar aumentar o salário dele e, consequentemente, aumentar o valor da multa rescisória. Mas os empresários teriam dito que o clube não precisava se preocupar porque isso seria feito em breve. Nem os empresários, nem o Bahia responderam à reportagem do GE. Globo até agora. Rapaz, que treta! E a gente continua falando com o Emanuel. Emanuel, meu querido, tá ao vivo aqui com a gente lá na frente do CT. Emanu, o que o Corinthians pretende fazer com relação a isso? Boa tarde, meu irmão. Fala, Fred, boa tarde para você que tá ligado com a gente no Globo Esporte. Olha só, o Corinthians trata esse caso como caso de aliciamento de jogador e deve levar a questão para a CBF, até mesmo para a FIFA. E ainda a diretoria não descarta entrar com uma ação na justiça comum. Se estender muito mais essa história aí, né? A gente vai atualizando aqui no Globo Esporte. Emanu, e o jogo de amanhã, né? Que já tem essa rixa aí a mais, né? Esse tempero a mais. Como que o Corinthians vai? Porque o Corinthians tá bem do quebrado ali, né? Exato, a saída do Cauê Furquim é simbólica, porque ele era uma joia da base, atacante que estava treinando aqui com os jogadores do profissional. No total, o Corinthians tem 9 atacantes. Tinha 9 atacantes no elenco, agora são 8, 4 estão à disposição, por isso o Dorival tem testado nessa semana as joias da base. Não só o Cauê Furquim era a joia da base, mas também o Guinegão, que já entrou em campo, e também o Kaique, que ganhou 2 oportunidades nessa temporada. Eles foram testados no ataque, mas conta a favor o retrospecto de uma galera mais experiente, né? O Thales Magno, que é outra opção, tem sido titular. E o Héctor Hernandes, que tem uma boa lembrança do Bahia, né? Ele fez gol do empate na primeira rodada, portanto, o Dorival vai ter que quebrar a cabeça para achar esse time, contando que ele não tem o Vitinho ainda nessa rodada. Fechado, Emanu, bom trabalho aí para você. Olho na tela para ver os possíveis substitutos do Yuri Alberto, que pode ficar fora até novembro do Corinthians, e aí vai ser um problema, hein? Olha lá. Héctor Hernandes, 19 jogos, 2 gols, 1 assistência, 33 minutos por jogo. Guinegão, 5 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, 31 minutos por jogo. Romero, 44 jogos, 5 gols, 3 assistências, 54 minutos por jogo.
Thales Magno, 40 jogos, 6 gols, 3 assistências, 46 minutos por jogo. E o Kaique, 2 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, 12 minutos por jogo. Fazendo uma conta básica aqui, essa turma toda somada no número de gols não dá o número de gols que o Yuri Alberto fez recentemente. Eu tô errado? Ele é o artilheiro da temporada com 13. Aí tá dando 13, né? Exatamente a mesma coisa, ó. 13 e o Yuri é o artilheiro com 13 da temporada. Tem o Vitinho, que não tá aí na tela porque ele nem estreou, ainda precisa pegar a parte física também, mas a situação realmente é muito complicada, sem Yuri e Memphis. Carrilho, né? O Carrilho, mas enfim, é volante, né? Meia e tal. Entre o ataque... Carrilho você tem ainda algumas boas opções. Você tenta se Bidon, virar ali. Sim. Você pode pegar um cara mais de força, se for o Charlie, caso. sei lá. O problema é na frente. Ou você tem os meninos, ou o jogador que está em uma fase. Aí você joga a moedinha pro alto e escolhe. Eu quero pôr menino, que não tem experiência, não tem rodagem, ou eu vou pôr os jogadores em uma fase. Thales Magno, Romero e Héctor Hernandes. Essa é a situação, não tem muito para onde correr. O Romero ainda está suspenso amanhã, nem ele vai estar à disposição. Ele treinou ontem com Kaique e Guinegão. É o ataque para enfrentar o Bahia. Os 2 meninos da base, se ele não optar pelo Thales. Se ele não optar pelo Thales. O Thales me chama muita atenção, cara. Bom jogador, cara. Então, bom jogador, tá no último na fila do pão, né? Teve uma queda impressionante, né, cara? Porque a gente tinha aquela questão do, o Ramon não tá utilizando tanto. O Ramon parou de utilizar. Tá, não sei o que. O Dorival também não se encantou com ele, né? Porque a gente fica falando, o Vitinho foi contratado. Não tem jogador de lado, como diz o Vessone. O Thales, em tese, ele pode fazer as duas funções. Ou jogar pelo lado, ou jogar mais por dentro. Ele tá mal nas duas. Seria um 12º jogador. Seria mais, para mim, quando formou o elenco Corinthians, mais utilizado que o Romero. Mas não. E ele, cara, porque não é um jogador qualquer. É um jogador que o Corinthians fez o esforço para manter mais um tempo. Teve, o revelado no Vasco parecia que ia estourar e tal. Nossa, muito decepcionante. Tem uma situação que é do Thales que é a seguinte. Ele faz um ótimo campeonato paulista. Chega a ser artilheiro do Corinthians no Paulista e tudo mais, junto com o Yuri até. Tanto que parece os 6 gols ali. Isso, ali. Tudo Só que lá atrás, né? Ele tá perto, ele estava muito próximo de renovar. A gente sempre põe essa situação de o jogador tá perto de renovar, ele dá aquele último gás, ele faz, tal, acontecer. Renovou, só que renovou empréstimo até o final do ano. Tá chegando o final do ano, 13 milhões de dólares. O Corinthians vai comprar? Não. Aí o cara também fala, e agora? Ele deu o gás para renovar, ok. Só que agora tá entrando num período que ele fala, eu já sei que eu não vou ficar aqui. O clube lá, o americano, não vai me reemprestar. É muito difícil aceitar de novo o empréstimo. Os caras também estão sem grana, não vão me comprar. E aí o cara fica nesses 2 mundos. Então tem essa situação do Thales que o torcedor também não percebe. Não é que ele deixa de correr, deixa de fazer, mas o cara talvez não vê perspectiva de permanecer no clube. E aí ele também talvez não dê aquela coisa a mais, enfim. Então, isso é humano, né? Mas não é profissional, né, velho? Pelo amor de Deus, né? O cara tem que jogar bola, pô. Ele tá no Corinthians. É o mundo ideal. E agora tem uma outra situação que eu não sei qual vai ser o impacto. O Thales pertence ao Grupo City. E o Corinthians ontem soltou uma nota oficial por conta do garoto Cauê Furquim dizendo: estou cortando relações com Bahia e Grupo City. Eu não sei, de verdade, eu não sei o que pode acontecer nesse corte de relação. O Grupo City pode falar, amigão, tá isso? Então tá bom, me devolve o cara agora aqui e eu tô cortando aqui, eu pago aqui, que é uma multinha aí Você acha que eu não ele sei. Pode não ter treinado como titular com tantos desfalques por conta Então, eu disso? achei muito estranho ele não ter sido titular, cara. Muito estranho ter tanta ausência. Tanta ausência, você põe ele e mais um menino. Aí você escolhe, joga pro alto e escolhe qualquer dos meninos. Tirá-lo do jogo, se teve a ver com esse... Eu não sei. É isso que a gente vai entender amanhã numa dessa. O cara nem vai pro banco, ou começa no... Eu não sei. Tem alguma coisa ali que não tá dentro do trilho, né? Porque o mas normal não se faz o que é melhor pro time? Sim, mas tem coisas que vêm muito de cima para baixo, né? Então, quem tá mandando de cima para baixo não tá pensando no time.
Quer dizer, se você tem o Thales Magno, ele tem que jogar. A não ser que o Grupo City se senta, paga lá outra multa e tira o cara. Isso não tem que estar em discussão, não tá nem, assim, pelo só amor para deixar de Deus, claro. Olha o buraco em que está o Corinthians. E só para deixar claro, não é que ele não vai jogar amanhã. O treino de ontem não treinou com titulares. Aí chamou a atenção. Não. Pode ser que hoje ele treine com titular, mas o de ontem não foi. Sentiu alguma coisinha? A gente não sabe, mas chamou a atenção diante de todo esse cenário que está posto aí. O cenário é perfeito. Agora, que você colocou é perfeito. Agora, pode ser que o Dorival tenha dado tentando dar um entrosamento pros moleques, né? Um pouco. E dar uma cutucada para ver se ele fala boa tarde, né? Isso, pode Entendeu? Pode ser. Agora, se o Corinthians cortar relações com o Grupo City, não pode ter relação. Não pode. Mais uma barbeiragem, né? Isso é hora de cortar a relação. Não tem centroavante e o cara pertence ao Grupo City. Ninguém olha para isso. Eu não sei se agora era a hora de ser diplomata. Entendeu? Voltou o Yuri Alberto e o Memphis, lembra aquilo que vocês fizeram? Não queremos mais. Você quer de volta o Thales Magno? Não vai cair mais? Quer de volta? Não queremos mais. Agora não. Tem que ter frieza, um pouco de bom senso. Não tem ninguém olhando o mapa, esse cenário que você explanou aqui. Ninguém abre lá o mapa e vê o cenário. Cara, que coisa incrível. E o Corinthians, e como o Corinthians também cortou com o Bahia a relação, eu tô curioso também para saber como vai ser amanhã o Bahia lá, com a sua diretoria lá, como será recebido em Itaquera. Hoje à noite tem Corinthians e Bahia no feminino também. Então, depois de tudo que está acontecendo, desse garoto Cauê Furquim, de 16 anos, que o Bahia Grupo City foi lá e depositou uma multa de 14 milhões na conta do Corinthians. O Corinthians disse que não foi avisado e que isso está sendo contra a lei. E aí, por que o Corinthians está se apegando também nisso? O Zenit vai pagar a multa do Gerson. O Zenit não só depositou a multa, ele informou ao Flamengo: Flamengo, eu quero seu jogador, vou pagar a multa, eu estou te informando, ok? É assim que pede a legislação. E o Corinthians está alegando que tanto o Bahia quanto o Grupo City não deram essa informação para o Corinthians, que ia pagar a multa para retirada e que isso é contra, infringe ali a lei da FIFA e tudo mais. O Corinthians está pistola da vida com essa situação. Para mim é um combo de erros, é um combo de vacilos. Vamos lá, os 4 lados para mim estão errados. A base do Corinthians está errada. Por quê? Renova o contrato com o menino em abril, aumenta a multa para o exterior, só que mantém os 7 mil reais de salário do menino. Como a legislação é 2.000 vezes o salário, 2.000 vezes 7 mil, 14 milhões. A multa ficou baixa. Então não é possível que ninguém da base não viu que o menino tinha talento e fala, quer saber? Eu vou aumentar para 20 o salário dele. O 13 mil reais para o Corinthians, gente, na situação que está, que é difícil, 13 mil reais para um clube desse tamanho não vai mudar a vida do Corinthians. Se ele aumenta para 20, a multa passaria a ser 40 milhões. O Grupo City pagaria 40 milhões por um menino de 16 anos? Talvez, eu acho que não. Ou seja, você se protegeria melhor com 13 mil reais por mês. Não fez. Então, a base, para mim, está errada ao renovar e não aumentar o salário. Resvala no departamento de futebol profissional, seu Fabinho Soldado. Por quê? Você leva o Cauê para 3 jogos do profissional. Ao levar para 3 jogos... Uma vez o profissional já levou. Acabou. A visibilidade é outra. O mundo é outro. Você põe no Google Cauê Furquim, antes dele levar a primeira vez para o profissional, ele tinha 10 citações. Levou para o primeiro, você acha 100 mil citações Cauê Furquim. Porque a visibilidade do profissional é exatamente essa. Então, o Fabinho vai falar assim, Base, é o seguinte, eu vou levar o Cauê Furquim. Qual que é a situação Qual é a situação dele? Multa para o exterior, 7 mil. 7 mil reais? Base, é o seguinte, o Fabinho teria a condição até de consertar a bobagem da base. Eu não vou levar profissional, vocês arrumam o salário dele, senão eu não vou dar essa moral e não vou levar ali para nenhum jogo. Então, resvala no Fabinho. Claro. Terceira parte para mim, o staff do jogador, que claramente foi seduzido por um acordo melhor ou pensando em exterior alguma coisa e abriu negociação, que aí me faz lembrar o que o Arnaldo lembrou do Ferreirão. A família do Ferreirão chegou e falou, Cruzeiro, é o seguinte, muito legal, tá tudo bem, mas eu não vou fazer isso com o São Paulo. Combina com o São Paulo o que você quer fazer, chega no acordo, eu não vou fazer isso com o São Paulo Futebol Clube. O Ferreirão fez isso.
o Cauê poderia ter feito. O staff não fizeram. Então, eu também ponho um pouquinho na conta do staff. E o Bahia Grupo City, que eu também ponho um pouco, a quarta parte. Por que eu ponho um pouco nessa história? O Grupo City, que vai levá-lo para o Girona, para onde ele vai levar, não sei, quando ele fizer 18 anos, se ele viesse tirar do Corinthians, era em euro, meu amigo. Era alguns milhõezinhos de euros, não ia ser 14 milhões de reais. O que o Grupo City faz? Como ele está dando o aporte, ele usa a multa nacional via Bahia. Então eu também não tiro. Não tem bonzinho nessa história. Tá todos, para mim, os 4 lados erraram. Cada um com seu erro, cada um com seu vacilo, cada um com seu equívoco. Para mim, os 4 partes estão erradas. Porque o Bahia Grupo City, que tem um aporte estrangeiro, tá usando a multa nacional para tirá-lo. 1 ano e meio no Bahia, partiu o exterior depois. E por que isso daí está acontecendo? Porque a lei e a legislação, ela é feita antes da SAF. Não existia SAFs quando tem essa lei dos 7 mil, 2 mil vezes o salário. Só que agora tem as SAFs. A lei está velha, a lei está atrasada. Essa lei tem que ser modernizada. Do tipo, é o seguinte, a partir de agora, clube brasileiro com clube brasileiro, dinheiro nacional com dinheiro nacional, 2 mil vezes salário. É SAF, tem aporte de fora, vale a multa internacional e vocês que conversem aí, não vai valer a multa nacional. A lei tem que ser modernizada. Tá muito fácil agora. É o Bahia? Podia ser o Botafogo. Dinheiro de fora, pega um moleque com multa nacional. Pode acontecer. Então, cada um tem a sua parcela. A base do Corinthians vacilou, o futebol profissional vacilou, o staff eu acho que tem a sua parcela e o Bahia City tem a sua parcela. Coube esse combo que aconteceu do menino ter saído por 14 milhões de reais. O dinheiro caiu na conta do Corinthians do nada, ninguém entendeu nada, o Corinthians não sabia, não tinha sido avisado. E isso aconteceu agora. E vamos ver qual é o desdobramento sábado amanhã. Tem Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. Eu ouvi um papo de que o Corinthians está oficialmente aí rompendo relações e tal, mas que no fim das contas gostou do negócio, porque pelo menos entra uma grana. Tem mais 14 na conta. Tudo bem que é pouca, mas que falou assim, não, a gente, vamos fazer espernear um pouco institucionalmente falando, para não ficar mal pra gente aqui. Sabe também. Qual que é o problema, Tiras? Para quem tem esse pensamento, que se é que alguém tem, que o 14 não salvou a sua vida. Não, claro que não. O que eu quero dizer? Se cai 35, você vira Santos Laguna. Deixa eu falar um negócio com vocês. Eu tô te mandando agora. Você vai apertar um botão e tira o transferban. A torcida fala assim, cara, a gente perdeu um menino, mas salvou uma muito boa aqui, tirou da frente, uma baita dívida, limpamos o transferban, a janela tá aberta, tamo bem, hein? Vambora, vamos seguir nossa vida, mesmo perdendo o menino? Só que o 14 não salva nem o transferban e nem te tira de um problema financeiro. Então, você tá no meio... claro que dá pra você iniciar uma... Ô, Santos, Laguna, eu tô te mandando 3,5, 3 de euros... 3 e pouquinho aí de euros, te dou metade à vista, vamos parcelar o resto? Tudo bem, você tem ali um caminho, mas não resolve sua vida. Então, quem tá com esse pensamento também, o 14 foi bom. Não foi bom nada, não tira nem o transferban. Então, eu não tô muito nesse papo aí não, de foi bom. Agora, o Massa, pós-eliminação, pós-classificação na Copa do Brasil, o Corinthians só teve notícia ruim, né? Ele se aproximou da zona de rebaixamento, agora perdeu o Yuri Alberto, perdeu o jogador da base. E não dá pra brincar. Tem a Copa do Brasil, eu sei como é que é, pegou um aniversário que dá pra passar e tal, mas esse jogo, por exemplo, contra o Bahia, é bom fazer ponto em casa. Pois é, cara. Então, a situação do Corinthians é assim. Meu avô falava, casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Vocês já ouviram falar disso? Sim, essa é clássica. Meu avô, coitado, se estivesse vivo hoje, ele falava assim também, quem não fuma, não bebe, não mente, não é filho de boa gente. Imagina nos dias de hoje, tudo politicamente correto, como seria. Bom, o Corinthians precisa do resultado amanhã. Porque, como a gente lembrou ontem, a sequência do Corinthians é bem pesada. Não é fácil, não é uma sequência fácil. E zona do rebaixamento é uma... Para time desse tamanho, ela atrai, ela fica ali, você não descansa, não tem, você não tem paz. E olha, com esse time que a gente está imaginando aqui, o Bahia tem... Olha, o Bahia mandou o dinheiro, certo? Tirou o jogador e pode amanhã
colocar o Corinthians numa situação difícil no Campeonato Brasileiro. Sim. Diante disso, o Corinthians vai ganhar, porque o time do Ceni é arame liso. Mas qual foi o seu palpite? 1-0 Bahia. 1x0 Bahia. Sim. O meu Mas foi é palpite. 2x1 Corinthians. Não. 2x1 Deram Bahia. empate, vocês, eu dei vitória do Bahia também. Nossa, eu errei, né? Agora já foi, mas, pô, vitória do Corinthians em casa. É, É o 1 a 0 Bahia tem Corinthians. no meio da semana do Nordeste, né, que é contra o Ceará. Mas ele vai com força máxima. O brasileiro está fazendo um ótimo brasileiro. Né? Então, o time é bom, mas muitas vezes na hora de torcer a faca ele não torce. Tem um negócio no Bahia que é muito inusitado. Sabe qual a discussão no momento no clube? Goleiro. Cara, de novo com o Ceni treinador. Mas agora tá trazendo o goleiro do Santos. Então, né? mas... Vamos lá, tá trazendo o João Paulo, reserva do Santos, depois de liberar o Marcos Felipe, que foi titular e falhou, a torcida não aguentava. Isso é uma questão... Não é muito louco isso com o Rogério? Entender, de novo goleiro, gente? Porque nenhum desses... Não é possível, o cara. Grupo City, desta vez, o Rogério, o Bahia, eles têm condição de contratar um goleiro. Daquele que ninguém vai discutir e tal, né? Então, agora... com o João Paulo, que teve uns bons momentos no Santos, mas hoje ninguém discute no Santos se vai jogar o Brasão ou vai jogar o João Paulo, né? Ó, e no Flamengo vamos ouvir a Arrascaeta projetando. Galera, e essa história aí do Roger Guedes voltando para o Corinthians, hein? Roger Guedes está sendo especulado, na verdade estava, né, sendo especulado no Grêmio, só que aí o Grêmio desistiu da contratação dele e o Corinthians está de olho nessa contratação. Lembrando, o Corinthians está com transfer ban, mas já está negociando, né, a parcelar o valor com o Santos Laguna, que é cerca de 33 milhões, salvo eu. Então, o Corinthians está negociando, chegando a um acordo, o transfer ban cai, e aí... Fala aí, torcedor do Corinthians, cara, que história é essa, hein, pessoal? Como eu disse no começo do vídeo, o Corinthians tem interesse no Roger Guedes, jogador que já jogou pelo Corinthians entre os anos de 2021 e 2023, pode estar retornando aí ao Corinthians, ele que fez história aqui, pelo menos em questão de gols, né? Em pouco tempo no Corinthians, ele se tornou o artilheiro da Neoquímica Arena. Perdão, galera, eu não lembro se ele saiu como artilheiro, mas ele saiu aí com muitos gols. Eu acho que ele saiu, o Romero ainda era artilheiro. Ou não lembro se ele pegou a artilharia, depois o Romero pegou de volta, não lembro. Mas ele fez muitos gols aqui, né? E, cara, se ele ficasse, com certeza ia fazer muito mais gols. Só que ele acabou deixando o Corinthians rumo ao Al Rayyan do Catar, ali em meados de agosto de 2023. Ele foi pra lá logo numa semifinal contra o São Paulo. Jogou o primeiro jogo onde o Corinthians ganhou de 2-1, né? E o segundo jogo que o Corinthians perdeu de 2-0, ele já não estava mais. Já estava lá no Al Rayyan, jogando por lá, né? E aí, galera, vamos ver aí se ele retorna mesmo, né? Tem aqui algumas fotos aqui. Essa época que foi boa, hein, cara? 2022, pessoal, o Corinthians com Vitor Pereira. Apesar das polêmicas, o Corinthians ali foi um ano muito diferente, né? Foi um ano em que o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil. Ficou o brasileiro inteiro no G4, então foi um ano diferente. Tanto é que depois desse ano o Corinthians não ficou mais em nenhum G4 no brasileiro. 2023 e 2024 não ficou em posições boas, né? Ficou ali no meio da tabela. E aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Ele tá lá no Al Rayyan, vem jogando muita bola, inclusive no último jogo, salvo me engano, ele marcou 2 gols, cara. Deixa eu conferir aqui, foi o jogo de ontem. Ele marcou 2 gols, um de pênalti e um normal. É um cara que vem fazendo muita história lá. Muitos já consideram ele como um ídolo. Chegou em pouco tempo e marcou muito gol. Comenta aqui, galera, se aprova essa contratação. Deixa aqui abaixo. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.